Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um dia da nossa live estudando as 5 feridas emocionais da infância. Hoje a gente está na terceira parte, falando da ferida da rejeição. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o meu... Isso aí. Falando da ferida da rejeição, vamos estudar a última parte da ferida da rejeição. Semana passada a gente já viu que essa ferida da rejeição, ela se dá entre a concepção e até 1 aninho de idade da criança, do bebezinho, e isso vai refletindo na nossa vida de adulta. Se a gente não curar de forma inconsciente, ela vai repetindo na nossa vida de adulta, né? Então, vamos lembrar um pouquinho do que a gente disse na semana passada, fazer um resumão aqui. A ferida da rejeição, a máscara é o escapista. A gente já conversou que quando a pessoa, a criança, ela vê dos pais, ela vê um ato dos pais como a ferida da rejeição, ela se esconde, ela foge, né? E o que reflete isso na vida adulta? Na vida adulta vai refletir nos projetos que a gente tem vontade de criar, mas tem medo de ser rejeitada, de não ser aceita, de não pertencer, porque o sentimento daquela criança nossa interior é de não pertencimento, é de não existência, é de não querer existir. Até ela deu um exemplo aqui sobre o filho, a filha, que quando a mãe e o pai descobrem, né, que tá grávida, eles querem um menino e é uma menina, ou eles querem uma menina e é um menino, e a criança se sente rejeitada. Quando eu tava grávida do meu primeiro menino, eu sempre acreditei que ia ser uma menina. Não porque eu desejava que fosse uma menina, né? Não tinha essa coisa de, não, eu quero uma menina primeiro, depois um menino. Mas, não sei, eu senti assim, eu acho que vai ser uma menina. E aí me veio muito forte, assim, não fica criando essa expectativa que é uma menina, porque é um menino e ele vai se sentir rejeitado. E dito e feito, quando a gente foi fazer o ultrassom, né, quando já aparecia o sexo da criança ali, do bebezinho, a gente soube que era o Arthur Henrique. Hoje ele já tá com 12 anos. E da Valentina já foi... também acreditava que ia ser um menino, e no fim também foi a Valentina. Depois a gente vai sentindo, né? Vai se conectando com o bebezinho, com o espírito, e vai sentindo o que é. A mãe que tem mais a observação, ele que observa, que acredita na intuição, né? Ela se conecta com o espírito do bebê, e então a gente já sente. Então vamos continuar a nossa leitura. E antes de tudo, eu quero aqui ativar a energia da desprogramação neurobiológica, porque à medida que a gente vai lendo, vai vindo consciência, né? Vai despertando lembranças do que aconteceu com a tua criança, de como foi o relacionamento com os teus pais, com os amiguinhos. Vai vindo a consciência, aqueles momentos que às vezes você se sentiu mesmo rejeitada, se sentiu... não pertencente daquele espaço onde você vivia, não pertencente daquele espaço quando você ia para a escola, né, com os amigos, algo que você sofreu na infância mesmo, com as amizades, bullying, né? Eu disse aqui na primeira live, na segunda live, que eu sofri bullying na escola, então foi até mais ou menos os 16 anos de idade, sofrendo bullying na escola. Só que o que aconteceu, né? Isso a gente pode trazer esse exemplo para a vida adulta. Eles falavam do meu nariz, que o meu nariz era bem grande. E quando a gente é menor, fica o corpo desproporcional mesmo, né? E a minha família, desde sempre, eles brincavam com isso. Eles brincavam com todas as crianças que nasciam que eram narigudas, porque a gente é descendente de caboclo, né? Descendente de índio, e eu tenho essa descendência. E o nariz o nariz é de bolinha até hoje, né? Não fiz plástica. E o nariz é de bolinha. Então, desde pequenininho, na família, já acontecia esse tipo de brincadeira. E a criança, ela não entende que é brincadeira.
ela pode se sentir rejeitada, injustiçada, dependendo da centelha divina dela, do espírito dela que veio para resgatar, pode sentir uma das feridas. Nem todas as crianças vão absorver desse jeito, como a gente já conversou sobre isso. Nós podemos ter mais 4 irmãos, todos eles educados de uma forma, da mesma forma, e nem todos vão absorver. Eu, por exemplo, vou registrar a ferida da rejeição e a irmã vai registrar também com a mesma atitude que a mãe tem. Não, pode ser que não, pode ser que passe desapercebido, né? Então, na escola foi-se criado esse bullying também, do meu nariz. Então, todo mundo me zoava, né? Enfim, foi mais ou menos até os 15 anos. Quando chegou com 15 anos de idade, que eu tava no primeiro ano, na minha época era primeiro ano, já não sei mais como que é. Eles me inventaram um nome que era Coxinha, eles me chamavam de Coxinha. E eu achei legal esse apelido, eu achei bonitinho esse apelido e eu não ligava mais. E aí desde então nunca mais ninguém me chamou de Coxinha ou qualquer outro apelido em relação ao meu nariz. E aí então o que a gente pode tirar de aprendizado nessa história? É que dentro de mim eu não me importava mais, não existia mais ferida de preocupação de como era o meu rosto, né? Eu não tinha mais vergonha do meu rosto, tinha curado de alguma forma isso. Então, eu não crio mais a realidade, essa realidade de bullying, eu não crio mais essa realidade, ou mesmo que alguém me chame hoje, que fale do meu corpo, do meu nariz, eu não vou me incomodar. Curar as feridas emocionais, a gente já falou sobre isso também, não significa que alguém não venha te rejeitar, ou te injustiçar, ou te trair, mas aquilo não vai te ferir do jeito que te feria antes, porque aquilo está dentro daquela pessoa. Você entende que aquela ferida é daquela pessoa e ela precisa descontar em você. Você é apenas um personagem para ela, um espelho refletindo para ela a ferida. E aí, se você não se importa mais, é sobre isso. Autoconhecimento é sobre isso. Não é sobre eliminar os problemas ou os desafios da nossa vida, ou eliminar as pessoas que querem nos machucar ou querem jogar os lixos delas em cima da gente. É sobre como a gente reage às situações. E aí então a nossa vida fica mais tranquila, por quê? Porque a gente não se magoa, a gente não fica triste, a gente não fica com raiva, não fica com ódio, e o nosso campo ele não vibra esses sentimentos de culpa, né, de mágoa, e a gente continua reverberando para o universo coisas boas, sentimentos de coragem, de aceitação, de alegria, de compaixão, e a gente cria para nossa realidade coisas boas. A gente troca a nossa lente de contato, como a gente vê o mundo, e a gente visualiza o mundo de uma forma diferente. Eu aconselho assistir O Gato de Botas, que tá no cinema. A gente assistiu, eu e meu menino, sábado, e foi muito legal, porque vou dar um spoiler, mais ou menos um spoiler, porque eles precisavam seguir um caminho e tinha um mapa para seguir o caminho, mas cada um que pegava aquele mapa, o mapa mudava o caminho conforme a mentalidade da pessoa, os sentimentos da pessoa, e é muito legal assistir isso, porque a nossa vida é isso. 2 pessoas podem fazer o mesmo caminho físico, vamos imaginar físico, e as 2 podem ver as coisas diferentes. Por exemplo, se eu vejo um ipê florido e cheio de flor embaixo, quando a flor cai e fica toda aquela flor embaixo amarela, eu vou olhar e vou dizer, meu, que coisa mais linda isso, que lindo isso, né? Eu vou ver beleza ali. E a outra pessoa pode dizer, nossa, que sujeira. Então é sobre isso, né? A gente pode fazer o mesmo caminho para chegar no mesmo ponto, no mesmo objetivo, mas a caminhada vai depender da nossa mentalidade, dos nossos sentimentos, de como a gente vê a nossa lente. Então, a gente se conhecer, né, tá no caminho do autoconhecimento, fazer terapia, principalmente a terapia integrativa, porque a terapia integrativa ela vai trabalhar corpo mental, emocional, espiritual e físico, né?
a gente vai mudando essa lente, essa visão de mundo. A gente vai se limpando e vai enxergando as coisas diferentes. E é sobre isso a vida. Sobre isso fazer terapia também, né? Então todo mundo deveria fazer, não é só quem tá com algum desafio, é para melhorar, para a vida sempre melhorar, porque a gente vai se conhecendo mais e vai aprendendo a lidar com as nossas emoções. Então, quando a gente tem filhos e a gente aprende a lidar com as nossas emoções, a gente não projeta as nossas feridas nos filhos. A gente vai lá e entende que aquela criança tá ali naquele momento de raiva, né, de ódio, porque não ganhou um pirulito, e faz birra porque ela não sabe lidar com aquela frustração dela. E quando a gente faz birra na nossa vida adulta, a gente está agindo igualzinho àquela criança. Então vamos lá, vamos começar a fazer a nossa leitura. A gente está aqui na página 31 do livro As 5 Feridas Emocionais da Infância, da Lise Bourbeau. Nós estamos na nossa terceira parte. Eu falei que eu ia ativar a energia da desprogramação neurobiológica, então eu vou fazer isso agora. À medida que a gente vai lendo, a gente vai desprogramando e atualizando isso que vai vindo. Nem tudo a gente vai conseguir fazer essa limpeza aqui na live, porque tu pode ter coisas muito profundas, né? Então, numa conversa, algo mais profundo a gente consegue limpar na sessão. Então, se tu sente que tem algum ciclo aí da tua vida que tá repetindo, ou tu quer melhorar também, a gente pode trabalhar isso na sessão. Daí é só me chamar no direct pra gente conversar sobre isso. Então vamos lá, agora nesse momento eu quero que você imagine eu colocando uma mão no seu cardíaco e a outra no seu coração, no seu coronário, no topo da sua cabeça. E eu, Gislaine, ativo nesse momento a energia da desprogramação neurobiológica. Eu ativo nesse momento a energia da desprogramação neurobiológica. Essa ferramenta energética da desprogramação neurobiológica, ela faz o equilíbrio entre a mente e o coração. Ela desprograma as crenças limitantes que nós temos, qualquer crença que limita a nossa vida, que faz a gente sentir medo, a gente ficar no mesmo lugar, estacionar, se sentir culpada. Todas essas feridas emocionais são crenças limitantes, que a gente vai absorvendo e vai colocando esse lixinho dentro da gente. Então aqui a desprogramação, ela vai desprogramando tudo isso e vai criando novos caminhos neurais. O que significa isso? Novas possibilidades. E na verdade essas novas possibilidades, elas já estão existentes para nós. Só que aquela nossa lente, como eu falei no começo, a lente ainda ela tá suja, vendo só as feridas, vendo as crenças limitantes. E à medida que a gente vai tirando toda essa lente, né, e vai se limpando aqui no nosso campo emocional, nosso campo mental, a gente vai conseguindo acessar essas novas portas, esses novos caminhos de possibilidades, vai vendo tudo isso. Então vamos ativando a energia da desprogramação neurobiológica, ancorando para quem está assistindo ao vivo, para quem também vai assistir depois gravado. Quem está assistindo gravado. E assim está feito. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou falando desprograma e atualiza, e aí vai acontecendo a desprogramação dentro de você. Então vamos lá. Quanto mais... Deixa eu tomar um gole aqui. Quanto mais o escapista rejeita a si próprio, mais medo ele tem de ser rejeitado. O escapista é a máscara da rejeição, porque ele foge quando ele se sente rejeitado, ele quer se esconder. Ou ele foge para não se sentir rejeitado também. Ele se desvaloriza, compara-se frequentemente aos que julga serem melhores do que ele, o que o leva a crer que é pior que os outros. Não vê que pode ser melhor do que muitas pessoas em determinados assuntos. Tem até dificuldade para acreditar que outro indivíduo possa escolhê-lo como amigo ou cônjuge ou que possa amá-lo de verdade. Uma mãe me confessou certa vez que quando os filhos lhe diziam que a amavam, ela não compreendia por quê. Então, olha só, na tua vida adulta, tu pode estar repetindo isso.
Tu pode estar colocando as tuas amigas acima de você, tu pode estar colocando uma líder acima de você. E claro, na hierarquia lá dentro da empresa, ela está acima de você. Mas como pessoa, como ser humano, não. Ela não é melhor que você, ela é melhor que você na parte técnica, talvez na experiência, mas como centelha divina e como espírito, ela não é melhor que você. Então a gente não pode colocar ninguém acima da gente, nem abaixo, claro, né? Porque a gente se sente, a gente se colocando abaixo dessa pessoa, a gente cria situações também para que ela não, para que ela te coloque abaixo e te, aqui nesse caso é da rejeição, mas ela pode te humilhar, ela pode fazer alguma injustiça com você. Então, quando a gente se coloca na mesma posição que a pessoa, a gente consegue colocar limites, a gente consegue dizer não. Mesmo se eu tô no emprego, mesmo se eu sou empregada e eu quero que você faça hora extra. Eu tô dando exemplos aleatórios aqui, né? Mas você pode colocar em qualquer situação da tua vida, até mesmo no relacionamento. Eu quero que você faça a hora extra. E aí você tá cansado, você não quer, você tem um compromisso em casa, tem os seus filhos, você combinou algo com seu marido, com seus amigos. E você não quer ficar, mas você tem medo de não ser aceita, você tem medo de rejeitar a outra pessoa. No caso da rejeição, no caso da rejeição, a mãe é para a mulher que faz os atos, né, situações para a criança se sentir rejeitada. E o homem é para o menino, pro homem, né, do mesmo sexo. Mas quando o sentimento é o contrário, por exemplo, eu não quero rejeitar, eu tenho medo de rejeitar alguém, porque a gente rejeita também, né? A gente tem a ferida e a gente acaba rejeitando. Eu não quero rejeitar, aí é o sexo oposto. Então, por exemplo, no emprego, é o teu líder, um homem, se você é mulher, né? Eu quero que você fique até tarde. Você tem medo de rejeitar aquela pessoa? Você tem medo de não pertencer? E aí você vai lá e diz, ok, eu vou ficar. Mesmo estando insatisfeito com aquela situação, mesmo não querendo ficar, porque você tem essa ferida dentro de você. Esse é um exemplo, tá, gente? Pode ser por vários outros motivos. Eu tô dando um exemplo dentro da ferida da rejeição, mas pode ser por vários outros motivos que não você, né? Pode ter várias outras situações aí por detrás disso, no relacionamento, como o teu pai te tratava, porque a gente projeta na vida adulta, no companheiro, no masculino, independente de quem for o masculino ou um amigo, aquela situação com o pai, ou mesmo se não teve pai, né, aquele sentimento de abandono. Depois, à medida que a gente vai lendo, a gente vai compreendendo melhor as outras feridas. E da mãe a mesma coisa. Eu sempre procurava, eu já disse aqui em uma das lives que eu sempre procurava a minha mãe nas líderes, e eu não tinha essa consciência. E aí o que acontecia? Quando eu recebia uma crítica, um feedback para melhorar, né, em algo ali, eu me sentia rejeitada. Eu acreditava que eu não estava sendo aceita, e eu preferia sair do emprego. E eu trocava os empregos, só que as situações se repetiam, mesmo empreendendo, mesmo não sendo empregada e empreendendo no meu negócio. Eu criava as minhas amigas como minhas mães, eu criava outras mulheres como minhas mães. E até quando eu fui entender isso, né, que eu comecei a trabalhar, não lendo o livro, eu comecei a trabalhar fazendo as minhas terapias mesmo, com o sistema multidimensional, com outras terapias, fazendo com outros colegas de trabalho também, né, não só através de mim. Eu fui me curando disso, eu fui percebendo, falei, cara, é isso que eu faço, eu fico procurando a minha mãe. E não é que a gente já falou antes, mas quem não assistiu as outras lives, eu vou ficar repetindo para que isso fique gravado. Não é que os nossos pais são culpados por criar as nossas feridas, eles também carregam essas feridas, entende? Eles também trazem essas feridas e eles projetam, eles repetem o padrão sem saber, de forma inconsciente. Então, quando você está consciente disso, você é adulta da história, né? Está consciente disso, você não vai cobrar para os teus pais. Que vocês me trataram desse jeito, então eu criei uma ferida emocional e a minha vida é assim porque vocês fizeram isso comigo. Não, eles também têm essa ferida e você faz isso com alguém também.
Você faz isso com as suas amigas, você faz isso com os seus filhos, se você ainda não curou dentro de você. Então é sobre isso, é sobre assumir a autorresponsabilidade em nós e não sobre cobrar do outro mais. Porque quando autoconhecimento é sobre autorresponsabilidade, é assumir o nosso papel. E isso não fica pesado, né? Pode parecer pesado quando eu falo aqui, mas não fica pesado quando eu digo assim para você. Você está dando poder para o outro quando você diz que o outro te ofende, que o outro te magoa. Você está dando as rédeas da tua vida para o outro. Você está dando a direção para o outro. E aí você não tem mais poder. E aí quando você diz assim, não, eu sou autorresponsável, eu posso me curar, eu posso buscar isso e me curar. Né? E ver a vida de outro jeito e fazer a vida mais leve, com facilidade, alegria e glória, como o Axis fala, porque eu sou adulta e eu assumo a minha autorresponsabilidade, eu pego aqui as rédeas da minha vida e eu guio ela. Aí fica mais leve a autorresponsabilidade. Aí eu não terceirizo mais a minha cura para o médico. Eu vou no médico, mas eu sei que eu preciso olhar para as minhas emoções e os meus sentimentos antes. Porque não é só no corpo físico que está aquela doença, aquela dor. Está lá no meu campo emocional, no meu campo mental. E é isso que a terapia integrativa faz. Ela vai lá na raiz kármica, ela vai lá naquela raiz aonde está aquilo que está criando aquele problema físico. E ela vai lá e limpa, desprograma, como a gente aqui, né? Desprograma e atualiza. E no corpo físico, o corpo físico vai se curando. Porque na verdade ele só está manifestando a dor emocional, a dor mental, a espiritual. Então se virou a chavinha aí, aqui com tudo isso que eu estou trazendo até agora. A gente ativou no começo, para quem está chegando, né? A gente ativou no começo a energia da desprogramação neurobiológica e tudo que está vindo aí na consciência de que tu está virando a chave, putz, é isso que está acontecendo aqui na minha vida agora. Algum sentimento de tristeza, de dor, de mágoa, realmente de rejeição. Vamos desprogramando e atualizando isso aí no teu campo, nesse momento. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Vamos respirar fundo, inspirando pelo nariz. Soltando pela boca tudo aquilo que tu não quer mais. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Vai mandando embora. Todo sentimento aí de rejeição. O sentimento de que você não pode falar, colocar limites, porque ninguém vai te ouvir. Vai desprogramando essas crenças. Vai desprogramando essa sensação de que ninguém te ouve, de que a tua voz não é importante no mundo. Desprograma e atualiza. Vai desprogramando e atualizando. O escapista, portanto, vive na ambiguidade. Quando é escolhido para algo, não acredita e rejeita a si próprio. Muitas vezes sabotando uma situação. Quando não é selecionado, sente-se rejeitado pelos outros. Quando não é selecionado, sente-se rejeitado pelos outros. Conheci uma pessoa que cresceu numa família com várias crianças e contou que seu pai nunca escolhia para nada. Isso a fez deduzir que os outros irmãos eram melhores do que ela e achou que fazia sentido eles serem escolhidos antes dela. É um círculo vicioso. Ela acredita que os outros são melhores. Isso na vida adulta a gente faz também, né? Eu não fui selecionada para um emprego. Um cliente não fechou comigo. Eu vou repetindo. É normal porque eu não sou boa o suficiente. Vai procurar outro terapeuta porque eu não sou boa o suficiente. Não é, gente. Isso não é normal. Você cria a sua realidade, né? No nosso campo a gente está co-criando essa realidade. Então, quando a gente limpa, quando a gente trabalha a nossa autoestima, nosso poder pessoal, isso é baixa autoestima. Isso é insegurança. Quando a gente trabalha isso, a gente vai co-criando realidades diferentes.
No nosso caso de terapeuta, a gente tem muito isso de medo de cobrar, né? Tenho medo de cobrar pelo meu trabalho, porque ele não vale tanto, porque o outro está tantos anos no mercado, porque o outro é melhor, porque o outro tem um diploma tal, porque o outro não sei o quê. E você ali estudando, você fazendo um monte de curso, que olha para ter bicho que estuda, que é a nossa profissão de terapeuta. A gente faz tudo quanto é curso. As pessoas começam a fazer curso primeiro para autoconhecimento. Faz curso, ai, não tô boa o suficiente, vai lá e faz mais um curso de reiki, vai lá e faz mais um curso de outra terapia, e vai vindo terapia nova, vai fazendo curso, e nunca se empodera pra fazer o negócio acontecer, pra compartilhar. E sabe o que acontece, gente? A gente começa a guardar o conhecimento pra nós, a não compartilhar com os outros, a não trabalhar nos outros, não é que não trabalhar nos outros, a gente trabalha em nós, mas a gente tem aquele conhecimento, a gente precisa compartilhar, porque isso vai ficando no nosso corpo físico, isso vai acumulando no nosso corpo físico. É uma responsabilidade que a gente tem, esse conhecimento. A gente vai tirando o véu da ilusão e a gente precisa compartilhar com as outras pessoas isso. Não é por acaso que tu tá fazendo um monte de terapia energética, não é qualquer pessoa, não é que a gente é melhor também, não é sobre arrogância que eu tô falando, mas você tá acessando informações que quem sabe aquele vizinho, aquela amiga precisa através de você e você não se empodera para fazer o negócio acontecer. E aí você quer fazer o quê? Você quer validar, quer honrar os seus pais que viveram no sofrimento. Aí você, ai não, eu vou cobrar bem baratinho, porque eu quero ficar aqui eu vou usar a palavra mediocridade. Para algumas pessoas vai chocar, assim, como se fosse, ai meu Deus, né? Tipo, que arrogância. Mas não, eu vou falar essa palavra para entender que escolher o mediano não é divino. Porque o divino é a abundância. Então, quando tu tá estudando um monte e tu já sabe que a tua mentalidade, quanto mais tu expande a tua mentalidade, mais próspero tu pode ficar, tu pode compartilhar isso com as outras pessoas. E aí, quando tu começa a trabalhar como terapeuta, as outras terapeutas se inspiram em você também. Os amigos, as amigas se inspiram em você também e vão se limpando dessas crenças. Você não se inspira em outras pessoas? Eu tenho certeza que você se inspira em pessoas grandes, em pessoas prósperas, em pessoas abundantes. Ou você vai se inspira, se tu quer um resultado grande, você vai se inspirar naquele que não alcançou o resultado. Não é verdade? Aquela pessoa te inspira por um ato de coragem dela, ela fez algo para te inspirar. Não é raro para um escapista dizer ou pensar que o que diz ou faz não tem valor. Eu vou desprogramar e atualizar tudo que eu falei aqui, não o que eu falei, mas a consciência que veio sobre o que eu falei aqui. Eu tô sentindo que é preciso fazer essa desprogramação, tá? Então vamos desprogramando e atualizando tudo que veio na consciência a respeito de guardar para mim. Não, eu vou guardar para mim porque eu ainda não estou preparada. Desprograma e atualiza isso, você já está preparado com o que você tem hoje. Desprograma e atualiza, mesmo que você não seja terapeuta, o que você faz aí, que você pode contribuir para o mundo. Eu quero fazer um bolinho no pote. Veio uma ideia de começar a criar bolinho no pote, de começar a criar, sei lá, um bordado, algo simples, não importa o que seja. Veio para você, faça. Porque isso vai fazer você prosperar, vai fazer você girar a economia, vai fazer você inspirar outras pessoas de que é possível fazer acontecer. Então, desprograma e atualiza todo esse sentimento de incapacidade, de que, isso é bobagem. Desprograma e atualiza isso. Desprograma e atualiza. Vai desprogramando e atualizando. Desprogramando e atualizando. Desprogramando e atualizando. Quando recebe muita atenção, ele fica desconcertado.
receando ocupar um espaço excessivo. Se ocupa muito espaço, julga incomodar. Presta atenção. Se ocupa muito espaço, julga incomodar. Ser importuno para ele significa que será rejeitado pelas pessoas a quem importuna ou julga importunar. Mesmo na barriga da mãe, o escapista não ocupa muito lugar. Ele continuará a ser uma pessoa apagada até curar a sua ferida. Quando ele fala e alguém o interrompe, sua primeira reação é pensar que ele não é importante e geralmente para de falar. Uma pessoa que não tem a ferida da rejeição tenderia a achar que é o que ela diz que não é importante e não é ela mesma. Uma pessoa que não tem a ferida da rejeição tenderia a achar que é o que ela diz que não é importante e não ela mesma. É sobre o que ela diz, a situação e não ela mesma. Não é pessoal, não é pessoal. O escapista também tem dificuldade para emitir a sua opinião quando lhe é solicitado, julgando que os outros se sentirão afrontados e o rejeitarão. Como são 5 feridas emocionais da infância, eu vou repetir aqui para quem não ouviu as outras lives, eu aconselho ouvir as outras lives, que é mais fácil a gente verificar se a gente tem essa ferida através da linguagem do nosso corpo, de como é o formato do nosso corpo. Então, se você não viu as outras lives, assista para que você consiga observar, porque às vezes a nossa mente, né, o nosso campo emocional, ele não vai conseguir ver se é sobre isso mesmo, se é sobre a ferida da rejeição, mas pela linguagem do corpo, sim. Se ele tiver um pedido a fazer a alguém que esteja ocupado, desistirá e não dirá nada. Ele sabe o que quer, mas não o ousa pedir, julgando não ser suficiente importante para importunar o outro. Várias mulheres que me revelaram que a partir da adolescência deixaram de ser francas com a mãe com medo de não ser compreendidas. Na verdade, elas acreditam que ser compreendida é ser amada. Mas ser compreendida não tem nada a ver com ser amado. Amar é aceitar o outro mesmo não compreendendo. E o que acontece é que, por causa dessa crença, elas se tornam pessoas evasivas, fugindo de muitos assuntos e temendo abordar determinados temas. E não vamos esquecer que no caso de um homem escapista, ele vive a mesma coisa com seu pai e outros homens. Ou seja, num relacionamento, quando ela sente que o relacionamento está ficando sério, ou o homem sente que o relacionamento está ficando sério, vai embora. O homem, no caso, tem medo de rejeitar a mulher e a mulher, no caso, tem medo de ser rejeitada. Se sente sufocada, porque quando era criança, a mãe fazia tudo por ela, porque ela era uma criança incapaz. Isso era o que a mãe dizia, né? Não que ela era incapaz. Outra característica do escapista é procurar a perfeição em tudo que faz, pois ele pensa que, se cometer um erro, será julgado. Para ele, ser julgado equivale a ser rejeitado. Como não acredita na perfeição do seu ser, compensa isso tentando alcançar a perfeição no que faz. Lamentavelmente, confunde ser com fazer. Sua busca pela perfeição pode, inclusive, tornar-se obsessiva, levando-o a se ocupar de uma tarefa por muito tempo do que é necessário. E isso faz com que ele atraia para si novas situações de rejeição por parte dos outros. Ou seja, você tem um projeto aí para colocar em prática. E aí você não faz porque você acredita que não está o bom o suficiente. Mas, na verdade, é a tua ferida da rejeição que está fazendo isso de forma inconsciente. E a tua crença nessa ferida que está reverberando. E aí você não faz acontecer o negócio. E aí você procrastina. Já ouviu essa palavra? Precisa fazer o que é importante, mas inventa uma desculpa. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou deixar para amanhã. Fica procrastinando. Porque, na verdade, a raiz dessa procrastinação é a tua baixa autoestima, a tua insegurança, o teu medo desta ferida de ser rejeitada. O maior pesadelo do escapista é o pânico. Pressentindo que pode entrar em pânico em determinada situação, a sua primeira reação é salvar a pele, esconder-se ou fugir. Ele acha que fugindo evitará uma desgraça.
Está tão convencido de não poder administrá-lo que termina acreditando piamente numa possibilidade de pânico futuro, quando esse não é o caso. Querer desaparecer é tão inato no escapista que, por ocasião de regressões ao estado fetal, olha só, querer desaparecer é tão inato no escapista, né? Faz parte dele isso, que por ocasião de regressões ao estado fetal, ouvi muitos dizerem que tentam inclusive se esconder no ventre das suas mães. Podemos ver que isso começa muito cedo. O escapista entra em pânico e fica paralisado mais facilmente frente ao genitor ou às pessoas do mesmo sexo que ele. Então a mulher é com a mulher, né? E o homem com o homem. Com o genitor, não importa o gênero aqui, tá, gente? Não importa, ou é com a mãe ou é com o pai. Nós estamos olhando esses personagens, mãe e pai, tá? Com o genitor ou as pessoas do sexo oposto, ele não vive o mesmo medo. Consegue enfrentá-los mais facilmente. Também observei que o escapista utiliza bastante a palavra pânico em seu vocabulário. Ele dirá, por exemplo, entrei em pânico só de pensar em parar de fumar. Uma pessoa sem a ferida da rejeição dirá simplesmente que tem dificuldade para largar o cigarro. A gente também viu nas outras lives, que é importante que você veja, que não quer dizer que você tem 100% dessa ferida. Pode ser que você tenha uma porcentagem aí para ser curada. Nosso ego faz tudo o que pode para não enxergarmos nossas feridas. Por quê? Porque inconscientemente lhe permitimos fazê-lo. Temos tanto medo de reviver a dor associada a cada ferida que evitamos admitir que se vivemos a rejeição é porque rejeitamos a nós mesmos. Eu quero fazer a live de 30 minutos, tá? Então, vamos ver como é que tá aqui. A gente vai fazer uma quarta parte dessa ferida da rejeição, tá? E já passamos de 30 minutos. Os que nos rejeitam estão em nossas vidas para nos mostrar o tanto que todos rejeitamos a nós mesmos. O medo de entrar em pânico também faz com que o escapista perca a memória em diversas situações. Ele julga-se tratar-se de um problema de memória, quando na realidade trata-se apenas de medo. Observo frequentemente durante os meus workshops que quando o participante de caráter escapista deve ir à frente do grupo para fazer uma exposição, mesmo estando bem preparado e inteirado do assunto, no último minuto seu medo se torna tão intenso que lhe dá um branco. Tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando aqui? Coloca aí, escreve pra mim se tá fazendo sentido, se tá virando chavezinha. Às vezes ele fica paralisado diante de todos. Felizmente esse problema vai se corrigindo por si só à medida que o escapista resolve sua ferida de rejeição. E aí quando eu pergunto assim, tá fazendo sentido pra você? Pode ser que você tenha uma ferida e vai dizer, não é importante a minha opinião, nem vou colocar. Entendeu? Às vezes ele fica paralisado diante de todos. Felizmente esse problema vai se corrigindo por si só à medida que o escapista resolve sua ferida de rejeição. Então, quando, eu quero fazer uma live. Mas eu sou muito tímida. Você pode desenvolver isso. Você não precisa ter nascido com o dom da comunicação. Eu sempre fui muito comunicativa, mas eu não nasci com o dom da comunicação. Eu estou desenvolvendo isso dentro de mim. Quero fazer um curso de oratória. Eu vou desenvolver, vou limpando os meus medos, minhas inseguranças, vou trabalhando a minha autoestima. Se eu preciso colocar uns cílios, um batom para me sentir empoderado, eu vou fazer isso por mim. Entende? Se eu preciso estar aqui mais arrumada para me sentir empoderada, porque se eu não colocasse um batom eu não me sentiria, tá tudo bem. Vamos lá colocar um batom então. Entende? É sobre isso. Eu falo isso porque nós também, terapeutas, quando entramos no mundo da espiritualidade, né? Ai, meu Deus, eu não posso fazer isso ou aquilo no meu corpo. É um ponto de vista, é uma crença. Mas se você se sente bem com um batom vermelho, vai lá e passa o batom. Se sente empoderado colocando um salto, coloca um salto. Isso é sobre autoestima. Se isso te leva à autoestima, até o momento que você não precise mais colocar um batom para se sentir empoderada. Mas você faz isso por você mesma. Você gosta de se olhar no espelho desse jeito. Isso é sobre autoestima. Então vamos se programar e atualizar
Aí todo esse medo, essa insegurança de vir numa live e independente do que aconteça ao vivo, tá tudo bem. Tá tudo bem se as pessoas falam isso ou aquilo sobre você, porque não é mais sobre você, é sobre elas, porque você já curou a tua ferida. Então desprograme e atualize para criar novas possibilidades na tua vida, para você construir mais prosperidade na tua vida, para você aumentar, criar mais dinheiro, criar mais saúde. Eu não vou na academia, não vou na praia, porque eu tô gordinha, porque eu tô isso. Autoestima, eleva a tua autoestima, eu sou desse jeito, eu escolho me empoderar. Não é eu sou desse jeito, né? Mas eu estou desse jeito, se eu escolho emagrecer depois é outra coisa. Mas a partir desse momento, eu escolho com o que eu tenho hoje. Não espere para depois que eu ficar magra eu ir pra praia. Por exemplo, né? Não precisa ficar magra para ir pra praia. Como diz, como que eu vou pra praia? Veste o corpo que tu tem e vai pra praia. Porque não é sobre o que as pessoas falam sobre você, é como você reage em relação ao que elas falam sobre você. E aí, como eu falei lá no começo, a gente está desprogramando e atualizando aqui, mas se tem algo profundo dentro de você, a gente só consegue ver isso na sessão. Então vamos olhar para isso na sessão. Vamos parar de ficar repetindo ciclos de dor, vamos parar de abandonar a tua criança interior, porque ela tá te chamando, tem um chamado. Se tu tá nessa live, ao vivo ou gravada, a tua criança tá te chamando para você olhar para ela. Porque a tua adulta tá cansada de ficar repetindo isso. A tua adulta não quer mais isso. A tua adulta quer se empoderar, a tua adulta quer prosperar em todas as áreas da vida. E isso pode acontecer, a gente trabalhando e se limpando de tudo isso. Até a próxima live, que será amanhã às 8 horas, pra gente trabalhar ainda mais e estudar a quarta parte da ferida da rejeição. Gratidão por você ter estado aqui comigo, para quem passou, para quem contribuiu com a energia, com a egrégora dessa live, pra gente fazer as curas. Até mais.